noite. Boa noite. Eu não estava lendo ainda, tô rouca, mas hoje eu resolvi ler rouca mesmo. E a gente vai continuar lendo de Coríntios 7, 1 Coríntios 7. E primeiro, então, estamos. Ainda faltam alguns, né, para poder passar para 2 Coríntios e assim por diante. Eu espero que esse ano, com certeza, vai ser melhor. Minutinho só. Um minutinho é minha irmã, eu tô tentando responder para dizer que vou fazer live. Um minutinho. Vou botar os dois para vibrar. Bom, vamos começar como sempre com a oração, tá bom? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, amado Jesus. Te pedimos que possa estar conosco, que possa nos assegurar, Pai, que nossas vidas possam estar sempre em vossas mãos na medida que nós praticamos vossas palavras, vossos ensinamentos. Nós sabemos que isso só pode acontecer se verdadeiramente estivermos nos esforçando do máximo para fazer vossa vontade. Por isso pedimos que nos dê inteligência espiritual para entender vossa palavra, que nos dê capacidade física e espiritual para colocar em prática vossos ensinamentos dos verdadeiros pais de Jesus, que são os ensinamentos dos pais celestiais. Bondoso Pai, se nós não compreendemos sobre a vinda de Jesus, não vamos compreender sobre a segunda vinda do Messias, o terceiro Adão e a Eva. Que nós sabemos que Adão disse no início, Deus, que ele deveria crescer, multiplicar e dominar, e ele não o fez com Deus, fez com Satanás. E Jesus disse que ele, quem queria ver ele, veria o Pai, porque ele se tornou um ser perfeito individualmente, mas não pôde passar para a segunda e terceira bênção, ele sendo o segundo Adão. Não encontrou sua Eva, não houve tempo, porque a missão pública dele foi só 3 anos. E sabemos também, Pai, que se Adão é símbolo de Deus, Eva se tornaria símbolo do Espírito Santo de Deus. Então, por favor, permita que nós possamos estudar a Bíblia com vossa orientação e com a sabedoria vossa entrando em nossa mente e nosso coração. E aí possamos verdadeiramente praticar e mudar nossa vida, nossos hábitos errados, nossos pensamentos. Por favor, também purifique nossos ambientes, a família, familiar, dos vizinhos. Purifique para que nós possamos viver numa comunidade melhor, dando consciência a essas pessoas. Não só na nossa casa, com filhos, netos, com mãe e irmãos, mas também com as pessoas que vivem ao nosso redor. Permita, Pai, que a mente original das pessoas, os 5 sentidos espirituais físicos que temos e os 5 sentidos espirituais que temos, possa ir abrindo na proporção que o Senhor vê que nós temos merecimento e suportamos a verdade, para que as pessoas vejam que morrer não é o fim. E que lá a lei é muito mais severa, porque nós pagamos de acordo com que infringimos a lei sem precisar de um julgamento. Mas nós teremos exposto em nós mesmos, no nosso espírito, todas as coisas que fizemos de bom e de mal. Que vós possa também abençoar o nosso planeta, para que ele não destrua, não fique tão revoltado, Pai, porque assim também pessoas justas pagará pelas pessoas injustas. Que o Senhor possa proteger a Coreia do Sul, para que a Coreia do Norte se conscientize que são pátrias irmãs e que se una pelo bem
de toda a sua comunidade, de todo o projeto que Deus tem para aquela nação, Senhor. Permita também que nossos irmãos peregrinos, aqueles que lutaram, saíram de uma nação que estavam sendo perseguidos como cristãos, e que foram, Pai, para uma nação perseguida por ser religiosos, que foram para uma nação, Senhor, e lá fundaram primeiro a vossa casa, a vossa igreja, e depois a escola, e depois então a casa da família. Por amor àquela nação, Pai, o sacrifício dele, as lutas dele, faz com que os seus descendentes sejam influenciados por eles, para que levante um grande clamor a vós, e uma grande prática de vossa palavra nos Estados Unidos, no ao país dos nossos irmãos peregrinos, e possa voltar como anjos vossos e orientar aquela nação a voltar para vós, para não ser destruída por Satanás, porque ele clama, Pai, pelo sangue dos justos, mas eles não podem se eles estiverem praticando o vosso amor e vossa verdade e vossa justiça através dos ensinamentos dos herdeiros pais. Bondoso Pai esteja no Brasil, na América Latina. Como a mãe disse em 2018, América Latina Celestial, ela entregou toda a América Latina em vossas mãos, Pai. Então, por favor, permita que a América Latina possa voltar a ser um país, Pai, mais forte, com fé, sem perder a esperança, que não se iluda por hologramas que vão aparecer no céu dizendo que é Jesus, porque nós sabemos que Jesus, quando nasceu na terra, ele não veio nas nuvens como Daniel preveu. Ele nasceu no ventre de Maria. E quando ele estava indo, ele perguntou: homens Galileu, por que olhas para os céus? Do mesmo modo que o viste descer, verá subir. E Jesus não desceu do céu, ele veio no ventre de Maria. Foi bebê, foi criança, adolescente, virou pessoa adulta. E assumiu a posição, Pai, conseguiu concretizar a perfeição individual e se tornou filho de Deus. Então, é o mesmo curso que vai acontecer na segunda vinda. Por favor, abra a mente e o coração das pessoas, Pai, para que ela leia as palavras pedindo vossa orientação, vossa sabedoria e, como disse Paulo, inteligência espiritual. Por favor, esteja no Brasil, protegendo essa pátria que o Senhor deu para ser uma pátria da promessa. Que o Senhor abençoe esse solo para ser o celeiro de alimentos do mundo, Pai. Nós sabemos que tudo que é Satanás e demônios estão de olho nessa nação. E eles são, Pai, tão estúpido que eles querem guardar ouros, tesouro e não levam nada para o mundo espiritual. E vão morrer de doenças terríveis por estar destruindo a vossa criação, infringindo a vossa criação, os animais, e estar danificando, Pai, os vossos filhos, porque não estão dando chance deles virem ao arrependimento e aceitar a vós como o único verdadeiro Pai. Pai Celestiais, por favor, permita que a vitória vossa aqui no Brasil aconteça, que o Senhor possa limpar a nossa nação. Não só o lado externo, mas também o lado religioso, que se corrompeu por causa de dinheiro, ganância, ciúmes, inveja. Como disse Paulo, não estão lutando contra carne e sangue, mas contra hostes satânicas nos lugares celestes. Bondoso Pai, abra a mente e o coração de todas as pessoas, para que ela possa estudar e saber e perguntar a Jesus pela segunda vinda do Messias, pelo terceiro Adão e a Eva, que se tornará uma Eva celeste, já que a primeira virou satânica e a segunda não foi nem encontrada, não houve tempo. Abençoai nosso Brasil, abençoai os três poderes justos que estão ali dentro. Protege o justo, Senhor, e levanta vosso exército para proteger eles e a família e o povo brasileiro justo. Protege, Pai Celestiais, o poder legislativo, executivo e judiciário justos que estão ali dentro. Traz, Pai, abre a mente. Eu acredito, meu Pai, posso estar enganada, mas se for de vossa vontade, de vosso desejo, abre os 5 sentidos espirituais dessas pessoas para ver que ele veja o que está fazendo cada atitude, e assim será mais fácil para ele compreender sobre vós. Esteja, Pai, com as Forças Armadas, todas elas, federais, estaduais, municipais, com todos os justos ali, protegendo eles e a família. Senhor, escuta nossas orações todos os dias e atende, Pai, nossas súplicas pela nossa nação, pelo nosso povo. Estejai, Pai, com cada família que está lutando para ficar em vossa esperança, em vossa fé e na prática de vossas palavras. Para que nós, pessoas religiosas, não cremos no que o mundo está dizendo, porque o Senhor está sob o comando deste mundo agora. O Senhor, através do vosso filho e vossa filha, está nos dirigindo, o planeta inteiro está sob o vosso comando. E sabemos que tudo que está acontecendo é o desespero dos inimigos satânicos para destruir, para não entregar. Mas ele é teu por posse e por direito. E nós queremos também se tornar filhos e filhas vossas, para ter direito a essa proteção, essa abundância e o vosso amor. Te pedimos que abençoe todos que vão assistir agora e depois.
Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo. Em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Ádio. Meu Deus. Deixa eu ver. Boa noite, Roseli. Seja bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui. Vamos começar. Ah, tá. Eu tenho que botar aqui, porque senão eu não vejo se eu entrar alguém, né? Um minutinho só. Oh. Eu botei pra vibrar, mas ele continua dando sinal. Deixa eu botar ele aqui pra vibrar, porque ele continua dando sinal aqui, teimoso. Pronto. Hoje a gente vai ler, é interessante que é sobre casamento, né? O capítulo 7, ele recebe uma carta com dúvida de alguém, e aí responde essa carta para Coríntios, para a cidade, né, de Coríntios. Um minutinho só para eu ver uma coisa aqui. Certo. Então ele responde essa carta a Coríntios, mas ele não diz para quem foi dirigida a carta, né? Mas a gente vai ler, tá bom? Vamos lá. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Ora, quantas coisas que me escreveste, quer dizer, ele recebeu uma carta. Bom seria que o homem não tocasse mulher. Aí vocês vão dizer, como ia ser, né? Ele diz, bom seria. Bom, mas não pode, né? Então ele diz o quê? Por que Paulo diz isso? Porque o primeiro pecado foi do adultério entre um ser espiritual e um ser físico, né? Entre Eva. Foi em forma de sonho, mas foi um adultério. Lembrando que Jesus disse, se você desejar em pensamento, já adulterou. Então, Satanás tentou e seduziu Eva. Então, o adultério é o maior dos pecados. E como a humanidade veio dessa queda, tinha que aparecer o Messias para limpar essa descendência centralizada em Deus, e só apareceu Jesus. Jesus não pôde ir para a segunda bênção, tem que ser na terceira vinda do Messias. Ou da segunda vinda do Messias, desculpa. Então, vou continuar, por isso que Paulo diz isso. Mas por causa da fornicação, sexo entre solteiro, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Ou seja, seria bom se todo mundo ficasse sem queda, né? Sem sexo, sem a permissão de Deus. No entanto, por causa, para não fornicar, que é sexo, é melhor ter seu próprio marido, mas também não deve adulterar, né? O marido cumpre suas obrigações conjugal para com sua esposa, da mesma forma também a mulher ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu corpo. Olhe bem como isso é sério e interessante. As feministas iam morrer do coração. Mulher não tem poder sobre o seu corpo, mas tem o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem a mulher. Ou seja, o corpo seu pertence ao marido, o corpo do seu marido lhe pertence. Certo? Ele está falando de relações matrimoniais. Não vos previs um contra o outro, não se reserve um contra o outro. Senão por consentimento, deixa eu baixar aqui. Senão por consentimento, por consentimento mútuo e por algum tempo. Ou seja, a mulher está com algum problema, não pode ter vida marital, aí entre acordo dos dois, né? Mas ele diz que um não deve afastar do outro maritalmente por muito tempo. Ou para aplicar jejum, porque quando a pessoa está de jejum não deve ter relações. Isso também é devido à queda. Se fosse um casamento abençoado por Deus, não precisaria jejum e não teria separações. Para vos aplicarem ao jejum e à oração. E depois juntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ou seja, se ficar longe, o que vai acontecer? A mulher diz, eu vou castigar meu marido, não vou ter vida conjugal com ele. Sim, aí você aparece uma bonitinha interessada, ele está a perigo, incontinência, e aí ele corre risco de pecar e de se prostituir. Digo, porém, isto como que por permissão, não por mandamento. Ou seja, ele estava dizendo, porque nem tudo que Jesus pôde contar a Paulo podia contar aos outros. Ele está dizendo por permissão, instruindo para que não acontecesse.
Não era, ele não estava criando um mandamento, ele estava dando instruções sobre o casamento. Porque queria que todos os homens fossem como eu. Paulo ficou abstinência, né? No início ele teve muito problema, ainda disse que caiu, né? Porque ele disse, pelo meu corpo, pelo meu espírito sou sujeito à lei de Deus, mas vejo meu membro, outra lei que me prende debaixo da lei do pecado. Ou seja, os membros, as partes íntimas dele, levavam ele ainda a pecar. Depois ele conseguiu vencer a si mesmo. Aí ele diz, porque ele queria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tenha de Deus o seu próprio dom. Ou seja, cada um siga o seu coração. Não dá para ficar, para servir só a Deus e não casar, não. Então, tudo bem, se case e não adultere. Mas cada um tem de Deus o seu próprio dom, um de maneira e outro de outra. Ou seja, cada um vai entender Deus e sentir Deus de uma maneira, né? Digo, porém, aos solteiros e às viúvas que ele bom se ficasse como eu, ou seja, continue solteiro. Mas se não pode conter-se, quer dizer, que se não pode conter-se do sexo, case, porque é melhor casar do que abrasar-se. Abrasar-se é destruir-se, pegar fogo é destruir-se. Brasa, né? E aí o pessoal botou de abrasar-se como amigar-se, né? Mas ele fala em abrasar-se porque é pegar fogo e terminar destruindo o que Deus não gosta de prostituição, nem de fornicação, nem de adultério, né? Todavia, aos casados, mando, não eu, mas ao Senhor, que a mulher não se aparte do seu marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, porque se reconciliar, pode se reconciliar com o marido. E que o marido não deixe a sua mulher. Ou seja, é aquilo lá que Jesus disse. Que o que Deus uniu, o homem não deveria separar. Seria eterno, né? Mas se não dá para viver porque o homem é grosso, estúpido, bruto, violento, então não casasse mais. Quando o Messias chega na Terra, ele resolve todos esses problemas. Então nós estamos vivendo a era do Messias já. Mas aos outros digo eu, não, Senhor. Ele estava dizendo como ele entendeu a lei. Se algum irmão tem mulher decente e ela consente em habitar com ele e não o deixa, se alguma mulher tem marido decente e ele contente em habitar com ela e não o deixa, porque o marido decente é santificado pela mulher. Ou seja, se ele é decente e não é contra as coisas de Deus, então não deixe. Até porque você pode santificar sua casa com seu testemunho, sua maneira de pensar, sua maneira de mudar, sem julgar, sem condenar e orando bastante, né? Praticando a verdade. Então você pode santificar um ou outro. E aí ele vai terminar vendo a mudança. Se ele é decente, se não é, você não vai ficar com um adulto, com um destruidor da lei de Deus. E a mulher descrente é santificada pelo marido. De sorte que os vossos filhos serão imundos, mas agora são santos. Os filhos que nascem fora da bênção, ele chama de imundo, né? Fora do matrimônio sagrado. Mas se você se encontra com Cristo e vai preparar-se para seguir todos os ensinamentos, todos os mandamentos de Deus, você santifica seus filhos. Mas não é que ele vai ficar perfeito. Santificar é levar ele também. Mas se o descrente se apartar-se, porque nesse caso o irmão ou a irmã não estão sujeitos à servidão, mas a Deus que o chamou a pai. Ou seja, se ele não quer ficar com Deus, você pode, se ele é descrente e não respeita, né, não é, como ele diz, decente, você pode então deixá-lo. Porque de onde sabes, ó mulher, se a salvação, se vai salvar teu marido? Ele pergunta, né? Ou vai os dois para o inferno? Ele não diz isso não, eu quem estou dizendo. Ele faz uma pergunta. Porque de onde sabeis, ó mulher, se salvará teu marido? Ou de onde sabeis, ó marido, se salvará sua mulher? Você tem certeza que ele vai terminar entrando e seguindo os mandamentos de Deus, praticando? Não é seguir é a palavra mais errada que tem, né? É praticar, porque saber, o Satanás sabe, todo mundo por aí sabe. O problema é praticar as palavras de Deus, certo? Vamos lá. E assim cada um, E assim cada um, ande como Deus lhe permitiu, cada um como o Senhor chamou. E o que ordenou todas as igrejas. E alguém é chamado, está circuncisado, fique circuncisado. E alguém é chamado, não está circuncisado, fique incircunciso e não circuncise. Por que ele disse naquela época que era obrigado a circuncisar? Porque ele vai explicar aqui embaixo. A circuncisão nada é de inconcisão, nada é. Mas se a observância ao mandamento de Deus. Ou seja, não importa se você é circunciso ou incircunciso.
ele disse que o importante era o quê? A observância. Observar o quê? Cumprir os mandamentos de Deus. A coisa mais importante é que você possa cumprir os mandamentos de Deus. Ai, vamos lá. Como é que eu vou botar aqui? Minutinho. Cada um fique na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo servos, não te dê cuidado e ainda pode ser livre. Aproveite a ocasião. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto no Senhor. Aquela época tinha servos, né? E aí Deus, quando você se ligava a Deus mesmo sendo servo, para Deus você começava a se tornar filhos adotivos. Servo, como disse Jesus, é aquele que não sabe a hora que o Senhor vem, não tem direito à herança. Nós temos que nos considerar e nos tornar em comportamento filhos de Deus, para termos direito às bonâncias e à herança de Deus. Eu já li isso, tá aí no Facebook, em Mateus, Marcos e Lucas se encontram. Cada um fique na vocação que foi chamado. Porque o que é chamado pelo Senhor sendo servo é liberto no Senhor, e da mesma maneira também é chamado sendo livre é servo de Cristo. Ele diz assim, você está liberto no Senhor, mas sendo livre você se torna servo de Cristo. Eu discordo de Paulo aqui, porque Jesus disse que não sois mais servos, sois filhos, e aí ele explica por quê. Servo? Mas dá para entender o que Paulo quis dizer, não é que você é servo de Cristo, você está a serviço de Cristo. É servo de Deus, servo não tem herança. Eu posso postar isso de novo se vocês pedirem, sobre o que Jesus disse. Então Paulo só equivocou a explicação. Fosse comprado por um bom preço. Gente, vós não vos fazeis servo dos homens, não se torne mais servo. Porque Jesus pagou com a própria vida para tirar a gente da mão de Satanás e abrir a salvação espiritual para que nos preparasse para a segunda vinda do Messias. A salvação não foi completa, senão o Messias não voltava. E Jesus, eu posso dizer, Jesus vai arrebatar a igreja. Pelo amor de Deus, põe a mão na consciência. Existe alguma igreja com condições legítimas de ser levada por Jesus? Praticando, não odiando, não falando mal, não dizendo coisa errada, chegando em casa, seja o mesmo cristão da igreja? Que Jesus não vai levar pecador para o paraíso. Nem a segunda vinda do Messias vai levar pecador para o reino dos céus. Nós temos que nos qualificar para filho. Entendeu? E arrebatamento é espiritual, não físico. Paulo diz que nem sangue nem carne entra no reino do céu. A gente vai entrar só espiritualmente. Irmão, cada um fique diante de Deus no estado que foi chamado. Ora, quanto às virgens não tenho mandamentos, só dou, porém, o meu parecer, como tem alcançado misericórdia por ser fiel. Ou seja, as virgens que são fiéis recebem a misericórdia de Deus. Tenho, pois, por bom, por causa da instância, necessidade, que é bom para o homem, ou está assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre, não busque mulher. Se está casado, não se separe. Se está livre, não case. Paulo dizia isso por causa da queda, mas ele não podia explicar que as pessoas não tinham condição nem... Como Jesus disse, se te falo de coisas terrenas, vós não compreender, como quer que eu fale de coisas celestes? Hoje já dá, porque a explicação do Messias é bem clara, ok? Mas se te casares, não peque, ou seja, não adultere. Se a virgem casar, não peque. Todavia, as tais tribulações na carne, as tentações, né, os desejos, pensamento profano e etc., eu queria te poupar, porque se você pecar, você está cedendo às tentações do mundo satânico. Isto, porém, eu vos digo, irmão, que o tempo se abrevia, que é também o que tem mulheres, seja como se não tivesse. Eu nem vou comentar, porque só se alguém me pedir para assistir a queda do homem, eu comento. E os que choram como se não chorassem. Se você está sofrendo, agradeça a Deus, porque quando a gente sofre, Satanás bota o teste, mas Deus dá o escape, como diz Paulo, para a gente suportar e vencer e ganhar as bênçãos de Deus. E o que Deus dá, ninguém toma. Bem quisera eu que eu estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, hein? Como agrada ao Senhor. Mas o casado cuida das coisas do mundo e agrada a sua mulher. Ou seja, você vai ter mais preocupação de que não vai ter como cuidar só das coisas. Isso foi na época de Jesus que havia perseguição. Hoje,
com a segunda vinda do Messias, você recebe a bênção sagrada com o marido. Você tanto cuida da educação dos filhos, da casa, como dá para cuidar das coisas de Deus, sim. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Tem que ser santa onde? O que é que Paulo diz? Que tem que ser santo no corpo e no espírito. O que é isso? Eu tenho que ter santidade em conservar meu corpo sem prostituição, sem álcool, sem vício. E o meu espírito está conectado a Deus com todos os mandamentos, eu praticando no meu corpo físico. Praticar, a observância é praticar daquilo. Porém, os casados cuidam das coisas do mundo e como há de agradar o marido. Eu digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, deixar sem graça, mas para que o que é decente e conveniente para nos unirmos ao Senhor sem distração. Nos tornarmos o quê? Mas para nos tornar o quê? Decente e conveniente. Para nos unirmos ao Senhor, nós temos que ser decente e conveniente às coisas de Deus. Mas se alguém julga que trata indignamente sua virgem, se tiver passado a flor da idade, se for necessário que faça tal, se que queira não pecar, case-se. Ou seja, você passou, tinha idade para casar, né? Depois de um tempo a mulher não conseguia casar. Mas se estava assim, é melhor casar do que ficar com um e outro. Todavia, o que está firme em seu coração não tem necessidades, mas com o poder sobre a sua própria vontade. Se você resolver o seu coração, guarda a sua virgem e faz bem. É falando para os pais, né? De sorte que o que dá em casamento... Olha, Jesus está dizendo para os pais guardar suas virgens. Porque ele acreditava que a segunda vinda ia acontecer logo, mas passou mais de 2000 anos para acontecer, como de Jesus, a preparação para Jesus nascer também. A preparação foi de 4 anos, mas desde que terminou a preparação passou mais tempo para Jesus nascer. Mais 2000 anos até organizar tudo de errado que o povo tinha feito com a descendência de Jesus. Jesus veio da descendência de Judá, que tornou-se depois descendência de Davi, né? A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo ao seu marido vivo, mas se falecer, fica livre e se casa como quem quiser, com tudo que esteja do Senhor. Desculpa minha audácia, Paulo está errado aqui. Sabe por que ele está errado aqui? Vou dizer. Vou botar em letra grande e vou botar o versículo aqui. É Marcos, quando eu for publicar vocês veem. Ui. Marcos, capítulo 10, de 2 a 12. Jesus disse que Moisés disse isso por ignorância. O que Deus uniu, o homem não deveria separar. Então, se ficou viúva, melhor que não casasse. Mas isso é o quê? Se casou no plano de Deus, se casou com a permissão e dentro dos propósitos do Messias, que é o casamento sagrado, o matrimônio sagrado, entende? Então, se tá dentro do matrimônio sagrado, isso é para a comunidade sagrada dos pais celestiais. Se ficar viúva, você está casada eternamente, porque Deus une as pessoas para ser eterno. Dentro do padrão do Messias, não do mundo lá fora. No mundo lá fora o povo casa 1000 vezes, né? Aí ele diz assim, será porém mais bem-aventurado... Aí ele chega aqui e diz assim, será porém mais bem-aventurado se ficar assim, segundo o meu aparecer. Também eu cuido que tenha o Espírito de Deus. Essas são palavras de Paulo. Espero que vocês tenham entendido. Quem não entender pode perguntar, tanto aqui como... Boa noite a quem está aí, depois eu vou ver. Certo? Claudiane, muito obrigado. Irmão... Pastor Edmilson, muito obrigada. Então, assim, se você encontra o Messias da segunda vinda e a Eva, que é a primeira Eva, né? Eu não vou dizer de segunda vinda porque não houve com Jesus, e a primeira não se tornou de Deus. Então, a primeira Eva de Deus, e aí torna os verdadeiros pais, né? E aí você recebe o matrimônio, você e seu marido se prepara, estuda, aprende, tem um matrimônio, então se morrer é para ficar viúvo, porque o casamento não é só aqui na terra.
além da terra, porque nós somos, como Paulo disse, nós temos que servir a Deus em carne e em espírito. Nosso espírito permanece para a eternidade e nós vamos viver lá com aquela bênção que os verdadeiros pais nos dão na terra. Entende? Então, se você quiser saber mais, tem conferência, eu mando pelo celular, é só me pedir. Ninguém vai poder chegar no mundo espiritual e dizer, Pai Celeste, eu não sabia. Eu digo todos os dias. Quer saber mais? Pede as conferências, eu te mando. Me chama. Aqui em Alagoas me chama. Em outro lugar, em João Pessoa tem o pastor Edmilson que está aqui. Em São Paulo tem o pastor Inohan, tem a pastora Genilda. Tem outros irmãos também, em várias cidades de São Paulo, várias cidades do Rio. Tem todo o Brasil e tem todo o mundo. Onde quer que você estiver. E ora a Deus, às vezes a gente dá uma resposta e as pessoas querem que a pessoa minta. Eu não posso mentir. Então, se eu digo alguma coisa que você não compreendeu, tenta estudar a Bíblia comigo. Ou vem estudar os princípios divinos comigo. As igrejas estão pregando de uma maneira esquisita. O Velho Testamento parou com Jesus. Jesus disse que a lei do profeta profetizou até João e depois dele vem a Boas Novas. Quem é as Boas Novas? São o Novo Testamento. Quando a segunda vinda acontecer, o Novo Testamento para e começa o completo Testamento com a abertura de todos os livros do Apocalipse, com todos os selos. Nós temos que ter consciência que a verdade de Deus evolui até quando for concretizado o reino dos céus. Certo? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiro Pai, amado Jesus. Te agradecemos por o Senhor ter nos levado a conhecimento de vossa palavra e do completo testamento dado pelo segunda vinda do Messias e a primeira Eva. Bondoso Pai, nós sabemos que quando Jesus preparou 2000 anos de história, ele tinha esperança que todos os crentes, todos os cristãos, todos os judeus encontrassem, Pai, a segunda vinda do Messias e assim pudesse conectar-se com essa grande verdade, com essa grande prática de vossa verdade, edificando a sua casa, edificando o seu lar e, sobretudo, a própria pessoa dentro do padrão de vossas palavras, sem fingimento, porque é muito pior se eu conheço a verdade e pratico as coisas erradas e induzo as pessoas a praticar. Então eu estarei, como Pedro falou, a porca lavada voltou à lama e o cachorro voltou ao seu vômito. O segundo estágio é pior do que o primeiro, porque quem conhece a verdade e não pratica e não ajuda os outros a praticar, se torna dentro desse versículo, ou seja, está na mão de Satanás. E mais ainda, vai pagar mais caro por conhecer. Como diz a Bíblia, um paga sem conhecer e o que paga conhecer paga 2 vezes, porque conheci e mesmo assim errou. Que nós possamos conhecer profundamente a vossa verdade. E cada dia para botar em prática nas nossas vidas, Pai. É uma luta diária. Luta no lar, em nossas famílias. Luta ao nosso redor, com as pessoas que nós educamos. Por favor, Pai, nos dê capacite a nós, como o Senhor disse, que o Senhor não pega pessoas capacitadas, mas capacita. Então, por favor, todos os dias nos capacite para nos tornar cada vez mais próximo de vós, nos tornando filhos e filhas vossos, Pai. Para que edificamos nosso lar e conseguimos, através do amor, da oração e do exemplo, que é o mais importante, mudar o padrão de nossas famílias. Te peço que o Senhor possa estar comigo agora e sempre. Em nome dos verdadeiros pais, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Muito obrigada. Amanhã eu volto, mesmo que eu estiver rouca, né? Mas amanhã eu tô aqui de volta, viu? Obrigada. Eu vejo já vocês para agradecer.